Olá, eu estou recebendo aqui o Dr. Fábio Reis, que é nefrologista formado na UNB, residência na USP, é diretor médico regional do Centro-Oeste da Davita Tratamento Renal. Ou seja, nós vamos falar hoje sobre rins. O que é exatamente a amplitude da especialidade de nefrologia? Então, bem, primeiro, boa tarde, né? Obrigado por ter me recebendo aqui hoje. É uma grande honra estar fazendo parte aqui desse programa com você hoje. E é uma oportunidade muito boa para poder falar sobre o que é a saúde renal. Muitas pessoas talvez nem conheçam a nossa área da nefrologia, e é uma área que tem interação com todos os sistemas. Então, é uma área que a gente tem um papel muito importante em ajudar várias áreas a se comunicarem e a trabalharem de melhor forma. Então, hoje o nosso rim, a principal função que ele tem hoje é justamente de filtrar nosso sangue. E quando isso começa a ficar prejudicado, é hora de procurar um nefrologista. Então, a gente atua justamente nessa parte de avaliar como está a filtração do rim hoje dos nossos pacientes. E quais são os sintomas iniciais? A pessoa está aqui normal, com a vida normal. Como é que os rins começam a dar sinais de que eles estão falindo? Infelizmente, o rim dá pouquíssimos sinais de que ele está entrando em perda da sua função. Ele só vai dar esse tipo de sinal quando está muito tarde, quando não tem muito mais o que fazer. Então, quando o rim, realmente, quando a função dele fica abaixo de 15%, que é quando ele começa a dar algum sinal que o paciente vai procurar o médico. Então, diante disso, acho que alguns pacientes podem ficar até assustados. Falar, então, o que eu tenho que fazer então Isso, para descobrir eu isso já estou antes? aqui assustada. Então, reforça-se a importância de você estar sempre fazendo a avaliação periódica com o seu médico. Os exames que a gente detecta a função renal e a filtração do rim são extremamente simples, extremamente disponíveis, e estão em qualquer check-up básico que a gente vai fazer. Então, se você passa com o seu médico regularmente, com certeza a sua função renal está sendo avaliada e basta você procurar seu médico. Então, Quais acho que são os exames? o exame mais simples que a gente faz, e como eu falei, é amplamente disponível, chama-se creatinina. Então, com esse exame, a gente consegue fazer um cálculo e ter uma estimativa de quanto que o seu rim está filtrando. E qualquer avaliação de check-up, a creatinina está inclusa, com certeza. E está lá, então, ela veio alterada, é o primeiro sinal de alerta que você tem para que você tem que procurar o seu nefrologista. Nesse sinal de alerta em tempo ou precoce, Sim. é possível tratar de tal maneira que evite fazer hemodiálise? Com certeza. Então, o grande papel do nefrologista é, assim que detectar essa alteração da função renal, trabalhar para preservar ao máximo a função renal, tá? O que a gente sabe hoje? Da maior parte das doenças que atacam o rim, se você trata precocemente, esse dano ele é interrompido. Então, você consegue preservar a função do paciente por um longo período de tempo, consequentemente, afastando da tão temida chamada diálise, né? Nós vamos falar sobre ela. Agora, eu sempre tenho essa confusão. Eu conheço pessoas que tinham problemas no coração, cardiopatas, Sim. e reincidentes em hospital, e cirurgia não, mas graves, Sim. internações, tal, tal, tal. Um dia, essa cardiopatia se agravou e a pessoa teve que passar a fazer diálise. Perfeito. O rim que piorou o coração ou o coração que fez o rim ficar ruim? A gente sabe que existem as duas situações. Existe a situação quando a função renal prejudicada ataca a função cardíaca e vice-versa. No caso que você citou, provavelmente foi o coração que tinha uma doença crônica e que ao longo do tempo também foi prejudicando a função renal. E a gente chama isso de síndrome cardiorrenal. Como eu falei para vocês, o rim tem uma interação com vários órgãos, e um dos que mais tem uma interação mais próxima, de fato, é o coração. Então, quando existe uma alteração no coração que é tão grave, a ponto de começar a prejudicar a função renal, pode acontecer isso que você comentou mesmo. Por quê? Um dos mecanismos mais frequentes desses pacientes cardiopatas internarem é quando ele começa a acumular muito líquido no corpo dele, a tal ponto que o coração não consegue lidar com aquele líquido acumulado, aquele líquido acumula tanto no pulmão, tanto no rim também, e a função de ambos é prejudicada. E aí, quando você tenta fazer medicações para o rim responder a esse excesso de líquido e não dá conta, a gente tem que partir para uma terapia que dá suporte à função renal.
A gente hoje encara sempre as terapias que a gente faz como dando suporte para os órgãos do nosso corpo. E aí entra a diálise. Então ela dá o suporte para o corpo naquele momento, e principalmente para o coração, para manejar aquele líquido em excesso. Então essa terapia, ela tem duas funções bem básicas. Primeiro, quando o rim não filtra direito, a gente acumula várias impurezas no nosso corpo, e essa terapia remove as impurezas, mas além disso, ela também pode remover o líquido em excesso. Então naquele momento que você faz essa terapia, ela consegue remover aquele líquido acumulado do paciente, e isso alivia a função do coração, e o coração trabalhando melhor, nessa situação é possível às vezes até reverter a função renal. Só que qual que é o problema que vai dizer isso não? Quanto tempo o rim foi agredido. Então às vezes a agressão já estava acontecendo há muito tempo, só que de forma Eu silenciosa. ia perguntar, lá atrás da cardiopatia, de alguém que está com essa doença, não seria identificado que o rim estava sofrendo? Pode ser, pode acontecer, acontece em grande parte dos casos. No entanto, quando você tem uma lesão abrupta do coração e é uma lesão muito grave, isso também pode prejudicar o rim de forma muito grave, pontualmente. E não ser progressivo. Exato. E isso pode acontecer em situações, por exemplo, o paciente tem um infarto gravíssimo do coração, e aí na situação interna na UTI, em caso extremamente delicado, nesse contexto pode ter uma piora de função renal e que nem sempre ela é reversível. Nessa situação, a maior parte das vezes é reversível, mas tem muitas vezes que não, e aí o paciente fica dependente de diálise aí para frente. Explica pra gente como é que a diálise funciona. Eu até fiz umas imagens Perfeito. da máquina funcionando para a pessoa até entender. Tem um catéter que entra em uma artéria. Tem uma via de acesso, na verdade. Então, o que a gente precisa da diálise? Como eu falei, o rim pega o nosso sangue e filtra ele. A diálise é a mesma coisa. Ela tem que pegar o nosso sangue, passar na máquina para tirar essas impurezas e o líquido que tiver em excesso e devolver para o paciente. Como a gente tem que filtrar todo o sangue do paciente, a gente tem que ter uma via de acesso para poder tirar o sangue, passar na máquina e devolver o sangue limpo para o paciente. Das vias que a gente tem acesso, uma delas se comentou, é o catéter. Então, o catéter nada mais é, de uma forma bem simplória, é um cano, como se fosse, né, que a gente coloca numa veia calibrosa do nosso corpo, geralmente é no pescoço do paciente, ou também pode ser aqui na região da perna, aqui da virilha, que são onde locais que têm veias bastante calibrosas. Por quê? Você precisa tirar muito sangue e devolver muito sangue também. E daqui a pessoa pode fechar, ir para casa, voltar no outro dia e fazer. Isso, só qual é o problema? Quando a gente vê o catéter, a gente vê só a parte de fora do catéter. Ah, sim, mas ele está lá dentro. Ele está lá dentro aonde? A ponta do catéter fica dentro do nosso coração. Então é algo extremamente delicado. Por quê? Como o catéter é uma porta de entrada do nosso corpo está com a penetração aqui, se qualquer micro-organismo que está na pele entrar ali no catéter, a infecção pode só pegar o catéter, mas também pode acometer o nosso coração. Então, sempre que possível, nem todo paciente pode, mas quando o paciente tem essa possibilidade, a gente indica uma outra via de acesso, chamada de fístula. E o que é essa fístula, né? A fístula nada mais é que uma cirurgia que você faz no braço do paciente, onde você faz uma conexão de uma artéria com uma veia, para que nesse local a gente possa puncionar aquele local com duas agulhas. Uma agulha a gente punciona para tirar o sangue e passar na máquina, e uma segunda agulha a gente funciona para devolver o sangue limpo. E essa via é muito mais segura. Perfeito. Porque você está longe do seu coração, as agulhas, você tira ela, aquilo lá acabou, você fez um curativo, vai para casa, pode tomar seu banho e tudo mais, normal. Então é muito mais seguro. Fora que, além de ser mais segura, a diálise com a fístula consegue ser mais eficiente. Por que isso? Porque para você fazer a diálise, você precisa de um fluxo de sangue. E a fístula proporciona fluxos de sangue maiores, o que traz sua diálise ser de maior eficiência. Só que nem todo paciente tem essa possibilidade. Existe uma série de doenças, inclusive a doença cardíaca, quando muito grave, pode contraindicar fazer a fístula. Então a gente indica sempre que possível, mas sabe que nem todo paciente, de fato, é candidato a fazer uma fístula. Por isso, essa extração de líquido, por isso que o paciente da diálise pesa. Depois de cada, perdeu 3 litros de sangue, ou 2, quer dizer, na verdade, 3 quilos. É de água mesmo. De água mesmo. Porque muitos desses pacientes, quando já estão muito tempo em diálise, eles, de fato, o rim para de funcionar completamente e eles param de fazer xixi, eles param de urinar. A gente chama que eles ficam anúricos. Então, todo o líquido que ele ingere depende da diálise para remover esse líquido. Então, por isso que a gente tem que saber, a gente tem uma estimativa de quanto é que é o peso ideal desse paciente, e essa estimativa é feita por uma série de exames e conversa clínica. E uma vez que atinge esse peso ideal,
quando ele vai chegar na sessão de diálise, ele pesa para saber quanto ele está a mais. E você tenta tirar na diálise aquele líquido que está em excesso do paciente. Então, por isso que a gente tem que pesar sempre antes e após, para saber nossa programação da diálise ao longo da semana. E a saída para esse tipo, quando a pessoa chega nesse ponto, é o transplante? E aí, justamente, então, pelo fato da maior parte das doenças do rim serem irreversíveis a lesão, a única forma de você conseguir sair da diálise é fazer o transplante. E aí o transplante é você pegar o órgão de um doador, colocar no paciente no receptor, e aí esse rim vai começar a fazer essa filtração nova. E aí a doação pode ser de algum parente do paciente, de algum familiar, a gente chama de doador vivo, ou de alguém que venha falecer dos órgãos, que é o doador falecido. Então, aproveitando aí o gancho do transplante, eu quero que o senhor faça a sua fala, o seu apelo sobre essa questão. Então, acho que o mais importante é, todo paciente que a gente comentou que faz diálise hoje, merece a oportunidade de ser avaliado para ver se pode ou não fazer o transplante. A chance de fazer essa avaliação é para todos. A gente sabe que nem todos vão poder, mas todos merecem ser avaliados para isso. Porque a gente sabe que o paciente que faz o transplante, a qualidade de vida do paciente aumenta muito. Então, se você tem algum parente que faça diálise, pergunte para ele se já foi algum dia avaliado para fazer transplante. Esse é o primeiro passo. A gente merece que todo paciente em diálise tenha essa oportunidade. Muito obrigada, sou sua grande admiradora. Obrigado pela Sempre oportunidade. é uma honra tê-lo aqui. E o Dr. Fábio é uma pessoa que tem duas grandes qualidades ao mesmo tempo no médico. É muito competente, uma expertise grande e muito humano. Então, você ter isso no médico que, ao seu alcance é sorte. Obrigada, gente. Valeu. Obrigado.